Queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, amados, saudar a todos com a paz do nosso Senhor. Queridos, vamos estar fazendo mais um vídeo para a glória de Deus. Amados, eu orando, queridos, e lendo a palavra de Deus, Deus me orientou eu falar de um assunto. Hoje no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, nós sabemos, amados, que o profeta Ezequiel ele recebeu uma missão muito dura para profetizar o juízo de Deus. Queridos, encontramos hoje alguns pregadores que não querem mais pregar a verdade, não quer mais pregar o que Deus o ordena, mas quer pregar coisas falsas. Queridos, mas eu sou aquele pregador que há 25 anos atrás eu me converti, e Deus, quando ele me chamou, ele me disse que eu deveria pregar a verdade e viver a verdade. Queridos, pois eu quero ler com você no capítulo 3 de Jeremias, do 1 ao 5, nós vamos viajar dentro desta palavra para a glória de Deus em alguns minutos. Quero trazer uma palavra de orientação, de exortação e de consolo para a sua vida. Queridos, quando você vê este vídeo, dê lá um joinha lá, divulga o link para outras pessoas, porque aí as pessoas vão estar vendo, ouvindo uma mensagem da parte de Deus, que Deus o passou para o meu coração. Assim, nós vamos prosseguindo e o Senhor vai nos dando a vitória. No verso 1 diz assim: depois me disse, filho do homem, come o que achares. Ponto. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Queridos, aqui nós observamos Deus falando com o profeta, filho do homem. Filho do homem, come este rolo. O que significa este rolo? Significava as escrituras, significava a palavra de Deus, as mensagens vinda de Deus para o profeta. Queridos, nós sabemos que o profeta de Deus, ele tem uma grande responsabilidade de ouvir a voz de Deus, interpretar o que Deus está falando e transmitir a verdade da parte de Deus. Então, queridos, a primeira coisa, Deus o chama a atenção do profeta. Ouve a minha voz. Ouve o que eu estou te falando. Vou repetir novamente. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Queridos, duas coisas eu vejo eminentemente categórico. Deus falando. Ouve. Primeiro Deus fala com o profeta. Ouve. Segundo, comem a palavra ou o rolo e vai à casa de Israel.
Por que, queridos, a casa de Israel? Por que a casa de Israel? Por que o povo de Israel? Porque o povo de Israel era um povo escolhido para adorar e louvar a Deus. Irmão, Deus não precisava de ninguém. Deus não precisava de povos algum. Mas agora, queridos, eu posso entender que Deus escolheu Israel para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então Deus escolheu Israel para louvar, para exaltar e trabalhar para Deus. Não basta eu somente ouvir, não basta eu somente receber a mensagem, não basta eu ter ela comigo, mas eu tenho que agora transmitir esta palavra. Vai à casa de Israel. Queridos, o verso 2 diz assim: então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Outra coisa no verso 2, ele obedeceu. Então eu abri a minha boca e foi colocado dentro da minha boca. Quer dizer, ele deu crédito à palavra que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, lhe transmitiu. Queridos, nós precisamos entender. Nós temos que ouvir Deus e transmitir o que Deus nos ordena. Vou repetir mais uma vez. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Queridos, ele abriu a boca. Ele prestou bem atenção no que Deus queria. Deus colocou a palavra sob a boca do profeta. E o profeta começou a transmitir. Ficou preparado para transmitir o que Deus tinha para ser feito. Verso 3. E disse-me, filho do homem, dar de comer ao teu ventre e enche a tua entranha dentre deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. Amados, agora o profeta, ele recebe a palavra no seu coração. Ele recebe a dádiva de Deus. Irmãos, bem-aventurado aquele que recebe um chamado divino. Bem-aventurado aquele que é escolhido por Deus para transmitir a palavra, ser embaixador, ser boca de Deus na terra. Querido, quantos às vezes queria ser, mas não é. Quantos que queria ser usado por Deus. Eu já vi várias pessoas dizendo, eu queria ser igual você. Eu queria orar bonito igual você. Eu queria ter o discernimento igual você. Irmãos, longe de mim glória. O que eu queria era outras coisas. O primeiro sonho meu, querido, era servir o exército. Ser militar do exército, não servir. Deus não permitiu. Queridos, segundo, ser agente de polícia civil, Deus também não permitiu. Terceiro, ser o empresário,
Deus o também não permitiu. E quarto, ser advogado. Deus também não permitiu. Deus o disse para mim: você vai ser um pregador do evangelho. Você vai transmitir a minha palavra. Quem sou eu para dizer não? Todas as vezes que eu quis dizer não, eu sofri uma consequência. Querido, eu estou transpirando porque aonde eu moro é muito quente. Eu não liguei o ventilador e eu transpiro muito. E o profeta, recebendo de Deus, a palavra era doce. A palavra era maravilhosa. Verso de número 4. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Filho do homem, vai à casa de Israel e diz, ou prega o meu concerto, prega a minha palavra aos filhos, à casa de Israel. Tinha outros povos naquele tempo, outras nações. Sim, tinha outras nações, mas Deus escolheu o profeta Ezequiel para ir e pregar para os filhos de Israel, que era uma nação eleita, era uma nação escolhida, era uma nação primordial para Deus. Queridos, devemos fazer o que Deus nos outorga. Devemos fazer o que Deus nos ordena. Devemos estar na vontade de Deus. Por que a casa de Israel? Já falei, vou repetir. Porque era uma nação escolhida da parte de Deus. Era uma nação escolhida para glorificar o nome de Deus. O quinto versículo e último desta mensagem, deste vídeo. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Queridos e amados irmãos, no último verso do capítulo 3, que é o qual eu estou fazendo menção, o versículo de número 5, Deus o traz atenção aos ouvidos do profeta. Ezequiel, é difícil você pregar para a tua própria língua? É difícil você pregar para os judeus? É difícil você pregar para os filhos de Israel, você sendo dos filhos de Israel? Você conhece a língua dos filhos de Israel. Você conhece a linguagem, você sabe o que eles querem, ou o que eles falam. O idioma dos judeus, a língua dos filhos de Israel. Eu não estou te enviando um país de línguas estranhas que você tem que estudar, que você tem que interpretar ou ter um intérprete para ministrar a palavra. Mas Ezequiel, eu te levantei para ministrar para os filhos de Israel. Eu glorifico a Deus, irmãos, que ainda não saí para fora do Brasil. Ainda não saí. Porque Deus me levantou para ministrar até agora para os filhos de Deus e para a nação brasileira. Queridos, e Deus agora exorta, Deus agora transmite para Ezequiel. Ezequiel, eu não te coloquei no meio de um povo difícil. Eu não te coloquei no meio de uma nação que tu não entende o intérprete. Eu te coloquei no meio de um povo que vai entender a mensagem através da tua boca. Então coma a palavra. Encha-se da minha
palavra. Querido, o erro de muitos pregadores é porque não se preocupa de orar, não preocupa de ler Bíblia, não preocupa de ter santidade com Deus. Quer pregar mensagem fácil, quer pregar mensagem de outros pregadores. Deus me exortou no começo da minha fé. Eu ouvia Napoleão Falcão, eu ouvia Gesiel Gomes, eu ouvia Gilmar Santos, eu ouvia Moacir Ferreira, eu ouvia Takayama. E Deus me exortou e me disse desta forma: coma a minha palavra e não pregue mensagem de outro pregador. Pregue o que eu te mandar. Sabe qual é o meu sucesso, irmão? Sabe qual é o meu êxito? É obedecer a palavra de Deus. Pode levantar o inferno inteiro. Pode se levantar uma nação ou mais de uma contra a minha vida. Eu estou pregando a verdade. Estou falando o que Deus me ordena. Ele se encarrega de fazer cumprir. O profeta não tem que fazer nada se cumprir. O profeta não tem que bater cabeça dizendo vai cumprir, não. É Deus que faz cumprir a palavra que sai da boca do profeta. Porque é Deus que usa o profeta. Queridos, ouça, aprenda. Chega de sofrer. Deus está falando com alguém nesta manhã. Deus está falando com alguém. Deus está me dizendo que alguém tem batido a cabeça porque tem andado errado. Tem andado nos seus próprios pensamentos. Tem andado nos seus próprios preceitos. Mas Deus te fala: para! E anda debaixo da minha voz, da minha ordem. E tu terás prosperidade. Tu serás honrado na terra. Ei, Ezequiéis, aonde você está? Abre a tua boca e deixa Deus falar. Doa quem doer. Querido, um dia um pastor se levantou contra mim, dizendo que eu não era usado por Deus, o Deus o matou. Deus me revelou que ia matar e matou. Um dia, outro pastor se levantou contra a minha vida e disse que eu não subia mais do púlpito porque eu exortei e mandei consertar o altar. Deus mandou. Ele disse que eu não subiria no altar se eu voltasse e dissesse que eu estava equivocado ou mentindo, que Deus não falou aquilo, que eu voltaria e subir. Eu apontei na cara dele e falei assim: ó, eu não retiro a palavra porque não sou eu, é Deus que está falando. Deus está dando um ano para esse pastor se converter. Ele não se converteu e morreu. Queridos, Deus não é menino. Deus, quando fala, cumpre. Deus o matou. Porque Deus, quando fala através da boca do profeta, Deus cumpre. Porque o profeta paga preço para entregar o que Deus manda. Chega de brincar. Chega de perseguir os profetas de Deus. Chega de querer limpar a mão no profeta de Deus. Você está tocando em Deus. Você está tocando em Deus. Deixo esta palavra para você. Ezequiel, vai à casa de Israel. Não é um povo difícil. Eles precisam ouvir a minha voz. É Deus te usando. É Deus me usando. Deus não vai usar um cachorro nessa dispensação. Deus não vai usar um cavalo, uma mula, como usou uma mula, ou seja, uma jumenta, para exortar Balaão. Mas se for preciso, Deus vai usar. Deus usa. Ele usa quem Ele quer. Queridos e amados, deixo esta palavra para você. Quero deixar meus contatos. Mais uma vez, o meu particular, 61 981 74 13 41. Esse é de Brasília. Queridos, tenho outro de Goiânia,
62 982 916648. Os dois telefones você vai estar falando comigo ou com minha esposa. Um está comigo, o outro está com minha esposa. Queridas irmãs, se vocês querem uma palavra, se vocês querem uma oração, ligue no 62. Irmãos, se você quer um conselho, uma palavra, ligue no 61. Deus vai estar dando vitória e que a paz do Senhor esteja convosco. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe.